que o maior culpado do campeonato tá isso daí, com a pontuação, é o Botafogo. O maior culpado é o Botafogo. Botafogo, se fizesse o mínimo de arroz com feijão, e não o Botafogo, os jogadores do Botafogo. No Botafogo, se a gente olhar, se você tirar como uma figura fora, você vai dizer assim, caramba, que papelão fez o Botafogo. O Botafogo estava na segunda divisão junto com o Vasco. Os dois são SAFs. O Vasco está até a última rodada brigando para não cair, e nós estamos condenando o Botafogo, entre aspas, porque ele está caindo para uma pré-Libertadores. Olha o Vasco. Olha o Vasco que tá brigando para não cair. É que o Botafogo fez uma coisa muito fora do padrão no primeiro turno. Ele tá sendo vítima dele mesmo. Porque o mais normal seria, com uma bela campanha, ele fazer mais ou menos a pontuação que ele vai fazer e chegar numa pré-Libertadores seria uma coisa muito boa pro Botafogo. Poucos de nós daríamos essa condição. O Botafogo vai pra Libertadores. É que ele fez uma coisa tão fora do padrão que a gente falou, bom, a gente se acostumou mal, imagina o torcedor, né? Que eram 14 pontos de diferença. Então, aí eu vi, o único botafoguense que eu vi foi o Stepan Essentian. Quando fez 14 pontos, ele deu uma entrevista pro garotinho e falou assim, calma. Aí ele falou assim, não, mas pelo amor de Deus, não tem como. Falar, tem, eu conheço o Botafogo. O Mauro Betti falava que ninguém conhece melhor o seu time do que o próprio torcedor. E o Stepan cantou essa bola. Mas se você olhar, esquece esse quadro, olha a pontuação final que o Botafogo vai obter, independente de onde ele fique. Ela é excelente perto daquilo que se imaginava, e vamos comparar com o Vasco, né? Duas novas SAFs, um continua brigando para não cair, o outro tá lá em cima. Bem ou mal, vai pra Libertadores. Pelo aquilo que se imaginava já durante a metade do campeonato, hoje já era pro campeonato estar decidido a favor do Botafogo. Sem dúvida. Já não era para ter mais campeonato. Que ele criou um mundo irreal para ele mesmo. Mas a culpa é dos jogadores. A culpa é do jogador. Sempre é do jogador. Não. Aquela campanha disparada na frente também foi culpa do jogador. Não, também. Claro, mas a partir do momento que sai o Luiz Castro, que fez um trabalho taticamente muito bom, e o mérito passava muito pelo trabalho tático do Luiz Castro, o Botafogo, quem que ajuda? Muito gentil com o Luiz Castro, viu? Era um time fechado que jogava no contra-ataque. Não teve nada demais. Não teve nada demais. Mas a questão não teve nada demais. A gente tá falando de um trabalho que não levou o Botafogo nem à semifinal do Campeonato Carioca. Começou ruim, começou com muitas críticas. O torcedor do Botafogo tecia críticas ao Luiz Castro, mas o Luiz Castro acertou o time depois disso. Começou o Brasileirão muito bem, fazia de uma forma retrancada, não é bonita. Eu concordo que não é nada demais. Mas deu certo. Mas funcionava. Deu certo. Eu acho que no momento que sai, eles trazem o Bruno Lage erra em tentar colocar o trabalho dele como autoral, né, colocar o jeito dele de jogar e não funciona, e os jogadores pediram a cabeça do Bruno Lage. É aí que eu acho que tem a culpa dos jogadores. Os jogadores têm que se abraçar e falar, pô, a gente vai ser campeão com o Botafogo, que a gente não era esperado. Mas o Bruno Lage não ia ser campeão com aquela confusão que ele armou, né? Não, tô falando que não ia ser, concordo. Ele arrumou uma baita confusão. Mas ao mesmo tempo, a partir do momento em que os jogadores falam assim, ó, não dá o Bruno Lage, tem que vir outro. E é verdade. Com qualquer outro tem que fazer dar certo. Eu não sei se até ali de alguma forma. Eu não sei se o Luiz Castro continuando mudaria muito esse quadro. Também acho que não. Aquilo foi uma coisa excepcional, extraordinária. O Luiz Castro é um treinadorzinho desse tamanho. Ele conseguiu fazer Deu certo. Fechou o contra-ataque e tal, acabou. Nada demais. Ok. Você fala assim, nossa, o Luiz Castro revolucionou? Parece que ele é um revolucionário. Mas tava o Jorge Jesus, com um time limitado, o Jorge Jesus, quando vem no Flamengo, ele faz alguma coisa diferente. Ele aumenta a velocidade, aumenta a marcação. Ele faz alguma coisa diferente. Ele tira do time do Flamengo tudo que pode. O Luiz Castro faz um fechadinho contra-ataque. Nada que qualquer treinador normal não poderia ter feito. Ué, mas estava dando certo. É isso que importa. Vitórias consecutivas lá no time dele. No Al-Hilal. Aí eu concordo com o Flávio. Eu acho que o Luiz Castro, de fato, não fez nada novo no futebol brasileiro. Demais. Não fez nada novo. Mas foi importante pro Botafogo. Mas para um time limitado como o Botafogo, ele foi muito importante. Acho que quem arruinou a coisa foi o Bruno Lage. E a mudança, né? A mudança. Concordo. Mas aí outra vez é culpa do Luiz Castro. Ele fugiu do pau. Aí você vai dizer, ele foi pra ganhar dinheiro maior. Tá bom, perfeito, profissional. Agora, se você for achar, porque quando o Chacon fala culpa dos jogadores, antes dos jogadores, então, um técnico medíocre que consegue acertar um time e foge para ganhar mais grana, o que eu respeito, tá tudo bem, provavelmente qualquer um de nós teria feito a mesma coisa, mas aí se você for, aí vem o Textor e traz um outro só porque fala igual a língua, com o mesmo sotaque, traz um outro, e o outro só faz lambança. Deixar seu cacete. Sabe, culpar os jogadores é muito fácil, eles vão um inferno na cabeça. Uma coisa que eu acho que os jogadores, e aí eu acho que os técnicos estrangeiros têm razão em algumas reclamações, assim, é o excesso, assim, de não, eu não posso jogar um pouquinho para cá ou um pouquinho para lá. Não, se eu jogava aqui, aí se o professor me botou aqui, ele está inventando e está me atrapalhando. Ou ele me tirou do time e não me avisou.
é jogo. Você não, se você é um profissional de futebol, você joga um pouquinho pra direita, se o cara te traz um pouco pro centro, você não consegue mais. Os jogadores não abraçaram a ideia. Ou você sai do time, tem o técnico que fala, olha, o tio ama você, tá? O tio não tem nada contra você. Você vai ficar no banco, no próximo jogo você volta. Isso eu acho que é uma coisa que ficou bem clara, assim, em algumas passagens, um choque cultural, que nesse ponto eu acho que os jogadores brasileiros têm que evoluir. Olha só, mas vamos lá. Tá passando a mão na cabeça do jogador. Eles querem, olha, coitado, eu te amo, viu? Espera um pouquinho, gente, mas essa é a cultura do futebol brasileiro, sempre foi. Se o jogador brasileiro for evoluir, ok, mas se ele soubesse andar um pouquinho pra cá e um pouquinho pra lá, como o Bruno citou, ele não estaria aqui, ele estaria na Europa. Os que estão aqui são jogadores quadradinho. É o que eu sempre falo, o que está aqui tem sobra, o cara que já deu o que tinha que dar lá fora, e jogador muito novinho que vai embora daqui a pouco. E jogador médio, jogador de Série B. Você pegar jogadores da Série B, a Série A, é tudo mais ou menos igual. Fora os mais velhos que voltaram, a gente acabou de falar, quem está fazendo a diferença aqui? Paulinho e Hulk. Onde é que eles estavam? Lá fora, deram o que tinha que dar lá, voltaram para cá. Pode olhar. Se eles gostam do cara, eles fazem. Aí quem é o jogador? Aí no Palmeiras, quem faz a diferença? É o Endrick. Então, mas aí... No Palmeiras... Teve um monte de cara que jogou em várias funções, porque eles gostam do técnico. Então, no Fluminense mesmo, o Diniz já botou os caras em tudo que é lugar. Mas isso é cultural do brasileiro. O técnico que vier, ele vai ter que se adaptar a essa situação de que o jogador é mimizento mesmo. Tá certo, eu concordo com você. Por isso, mas ele tem que se adaptar a isso. Por isso que a grande culpa são dos jogadores. Eles não vão mudar a cultura do futebol. É o que o Dorival fez com o Alisson. Mudou o cara de posição e o cara... Vocês acham que só os jogadores do Botafogo são mimizentos? Não, todos. Não tô falando. Aí o que fez o Abel? Ele conseguiu chavecar os caras. Perfeito. E ganhar os caras. Sim. O que fez o Diniz? Conseguiu ganhar os caras. Mais do que o lado Dorival. Tático, eles conseguiram ganhar os... O Dorival, especialista nisso. Os jogadores do Corinthians falaram do Vitor Pereira, eu até agora não achei uma coisa grave, assim, que eu tenha visto nesses podcasts, os caras falaram, não, realmente o que ele falou, o cara não podia ter feito, assim. Eu não vi uma coisa grave até agora. É a mesma coisa do Dorival, o elenco é o mesmo. Aí o Rogério. Tinha o Rogério Ceni. O Rogério é maldoso. Nossa, o Rogério é bravo. Não aguentam pressão. Por isso que eu falo, a principal culpa nessa queda do Botafogo tá na conta dos jogadores. Também. Jogadores. Você tinha falado do Bruno Lage, mas os jogadores que pediram a cabeça do Bruno Lage e os jogadores que pediram o Lúcio Flávio. É isso. E aí? A cabeça do Bruno Lage. Aliás, não devia nem ter vindo, é um incompetente. Ele não teve a capacidade de deixar a coisa rolar. O Caçapa falou, deixa como está, não mexe. Quando você alinha o carro... Eu tinha uma época, né? Quando a tecnologia não era tão apurada como hoje é diferente. E aí o Silvio Luiz, o grande Silvio Luiz, a gente tinha um cara de som, do som, que ele chegava lá, como hoje, chegava lá mais cedo e tal, deixava tudo alinhadinho e tal, e beleza. Aí, quando começava o jogo, o cara começava a mexer para alinhar melhor. Aí começava o som. Aí o Silvio Luiz começou a usar a seguinte tática. Tá tudo bem, testou, beleza. Cara, dá pra você comprar um lanche pra mim? O cara trancava a porta. Deu certo, não mexe. Não mexe. O Bruno Lage não teve a capacidade de não mexer. Só isso, ele não mexe. Ele meteu um ego tão grande que ele disse, não, quero colocar o dedo dele, o trabalho autoral. Então esse cara tem que tomar um pé na bunda mesmo. Os jogadores viram que eles iam se ferrar, porque eles não sabem fazer um pouquinho lá, um pouquinho cá, porque se eles soubessem, eles não estariam jogando aqui no Brasil. Mas foi exatamente isso que eu falei. Ele falava que ele não estava tão errado, assim. Ele falava, o time é muito bom no contra-ataque, eu quero que eles também consigam jogar um pouquinho mais com a bola, que vai ter jogo que a gente vai precisar ter a bola. Assim, foi meio isso que ele... Mas foi exatamente isso que eu falei na questão do trabalho autoral. Não sei, então acho que se esse time não conseguir fazer algo diferente, eles cairiam com o Lage, com o Jorge Jesus, com o Guardiola. Talvez não com o Luiz Castro. Talvez não com o Luiz Castro. Mas todo mundo falava que o Botafogo estava fora do lugar. Todo mundo falava, o time do Botafogo não era time para chegar onde chegou. Ele chegar na Libertadores está ótimo pelo nível do time. Não é um time para ser campeão com 14 pontos de vantagem. Você tem que respeitar isso. Qual é o mercado? Quando vem um cara de fora aqui, e eu entendo o que o Bruno fala, melhorar, profissionalizar. Quando vem um cara de fora, qual é o mercado que ele vai pegar? Garotinhos muito jovens, tipo o Endrick, que está indo embora. Jogadores muito veteranos, que já foram embora e voltaram aqui para render mais alguma coisinha depois que a coisa não funcionou lá, ou funcionou e já deu, né? E um monte de jogador mais ou menos, bem mais ou menos, inclusive com muita dificuldade tática. Muita dificuldade tática. O jogador brasileiro tem uma dificuldade tática enorme. Tanto que eles se equivalem, Série A, Série B, é tudo mais ou menos igual. É isso. Aí o cara vai pegar esse tipo de grupo para trabalhar.
Aí ele vai querer que o cara tenha entendimento tático extraordinário. Se ele tiver entendimento tático extraordinário, ele vai jogar lá fora, pô. Mas é exatamente isso. Por isso, o Luiz Castro fez um trabalho melhor do que esperado. Não fez nada de espetacular e nada de diferente do que a gente já viu no futebol brasileiro. Mas com o elenco limitado que tem o Botafogo, era um trabalho muito bem feito. Sai o Luiz Castro, chega o Bruno Lage, eu disse isso, ele tenta fazer um trabalho autoral, colocar o dedo dele no trabalho e falar assim, ó, a gente vai ser campeão, e muito passou pelo que eu fiz, erro do Bruno Lage. E a partir do momento em que né? É ego, perfeito, concordo com isso, mas a partir do momento que os jogadores se unem e falam assim, ó, a gente não quer esse cara e vamos pro próximo, vem Caçapa, o Caçapa tem um período ali de acerto do Caçapa. O Caçapa foi antes do Bruno Lage. Perdão. Foi no espacinho. Perdão, já vem o Lúcio Flávio. E o período de acerto é nessa transição do Caçapa para chegar o Bruno Lage. Que concordo, não precisava ter trazido o Bruno Lage. Nunca fez um trabalho excepcional na Europa e também não ia fazer nada de excepcional aqui. Beleza, continua o barco. Chega o Lúcio Flávio, fala assim, não, porque precisa sair o Bruno Lage. Chega o Lúcio Flávio e não muda nada, não melhora. Os jogadores são os maiores culpados. O Bruno Lage tem uma grande parcela de culpa, mas os jogadores do Botafogo são os maiores culpados dessa derrocada. Então, mas aí vai muito desse negócio que o Flávio falou. O Bruno citou agora há pouco o Piquerez. Então imagina o Abel indo embora agora, o Palmeiras resolve contratar. Nossa, eu vou trazer o Leonardo da Vinci, um gênio que vai revolucionar aqui. Muito bem, aí ele vai chegar pro Piquerez. É o seguinte, Piquerez, eu sou um cara genial e tal, eu vou melhorar você. Então é o seguinte, você vai jogar agora de meia. Ele vai falar, professor, é o seguinte, é um cara lá no Uruguai, que é o técnico da minha seleção, chamado Marcelo Bielsa, eu tô precisando jogar na minha para ganhar espaço lá com ele. Não inventa muito aqui. É diferente do Abel chegar pro Piquerez, treinar com ele a semana inteira e tal, falar... Seguinte, Piquerez, dependendo das circunstâncias do jogo nessa final de Libertadores contra o Flamengo, eu vou precisar utilizar você como um terceiro zagueiro pela esquerda, porque eu vou puxar o Scarpa. O Scarpa, olha, você vai sair lá da frente, você vai jogar aqui por conta de uma circunstância de jogo. Mas eu sou amigo dos caras, os caras confiam em mim. E agora ele para o barulho dele. E agora ele é ponto. Ele já foi zagueiro, agora ele é ponto. Para o barulho dele. O Abel explicou no livro dele como ele chegou nessa escalação na final. Ele falou que ele fez junto com os jogadores. Ele fez, assim, como é que o Flamengo joga? Eles falaram, o lateral direito dele sobe mais, o esquerdo fica, então a gente precisa reforçar a esquerda, né? O que vocês sugerem? E ele falou que já tinha na cabeça, mas ele queria que os caras falassem. Vamos colocar alguém para acompanhar ele. Ok, mas eles... Tem uma dupla de ataque, né? Bruno Henrique e Gabigol. O que vocês sugerem? Tem que ter alguém na sobra. Então o que vocês acham? 3 zagueiros e um ala para acompanhar o ala direito. Então ele aí teve a ideia. Vai o Scarpa no Isla, fica 3 e 2. E até onde eu sei nessa reunião, o Scarpa que falou, professor, eu faço a função aí. Lógico. Vou me desdobrar pelo time. Então, mas isso mostra que também ali havia um mimimi e o Abel conseguiu fazer os caras compraram barulho. Liderança. Estamos falando isso, mas se a gente ampliar, eu não sei se é muito diferente, se é uma característica até do sul-americano. Falando em livro, lendo o livro do Guardiola, ele conta o drama que foi para ele convencer o Messi, a não ser o Ronaldinho Gaúcho. Você vai jogar mais pro centro. Que ele era maluco pelo Ronaldinho Gaúcho. Direita. Ele queria jogar do jeito do Ronaldinho, vindo do lado e tal, não sei o quê. Guardiola, joga mais perto do gol. Não, professor, não dá. Messi. E aí eles estão perdendo do Barcelona, estão perdendo do Real Madrid em Madrid. Ele fala, vamos tentar aquela parada lá. Ele faz 3 gols, eles metem 5, ele fala, acho que o senhor tinha razão. Você vê, Messi. Esse é um jogador que você fala, acima de qualquer coisa, não é bem assim. Ele teve que ter um trabalho de convencimento em cima disso. Se os caras que vêm de lá de fora são toscos e não têm essa capacidade, então, velho, fiquem lá. Não é todo mundo. O próprio Abel tem essa capacidade de variar de pessoa para pessoa. Tem gente daqui, gente mas aí o que adianta você trazer? Por isso que eu falo, não adianta trazer cara de fora. Tem que ser cara que seja diferente, que consiga no mínimo fazer esse trabalho. Mas aí se não conseguir, vai te catar. Mas aí passa pelo quê? Também direção, saber avaliar o que esse técnico pode trazer de novo ou pode melhorar o teu time. Uma coisa que... Beleza, não adianta... o Flávio tá rindo aqui. Porque você fala que a direção... Não tô falando. A direção não sabe nem o nome dele. Eu concordo, mas é o papel da direção. Porque você vai dizer assim, o Palmeiras teve uma estratégia espetacular para trazer o Abel Ferreira. Não teve. Todo mundo sabe que foi um chute. Eles trouxeram o Abel Ferreira porque ele ganhou do Paok lá com o Jorge Jesus. Sim. Se ele tivesse empatado o jogo com o Jorge Jesus, o Palmeiras não traria o Abel Ferreira porque ele não ganhou do Jorge Jesus. Foi essa a estratégia do Palmeiras. E o Abel foi muito acima do
que se esperava também. Também não sei se vai conseguir repetir em outro lugar. Tenho muitas dúvidas, já falei isso milhões de vezes. Tenho muitas dúvidas. Deu certo. Será que o Luiz Castro consegue repetir um primeiro turno com qualquer time que ele faça, como ele conseguiu fazer no Botafogo? Tem coisas que dão certo. O Jorge Jesus não conseguiu fazer de novo aquilo que ele fez no Botafogo teve uma incoerência da direção, que quando sai o Luiz Castro, o Lúcio Flávio já estava lá, né? E eles trazem um cara que estava trabalhando na França, no Lyon, time que também é administrado pelo Textor, para ser o interino por 4 jogos. Então eles acharam que eles tinham que trazer um cara da França para ficar de interino, sendo que eles já tinham o Lúcio Flávio lá. Ele estava lá, o Lúcio Flávio está lá antes do Textor chegar. Aí quando sai o Bruno Lage, aí o Lúcio Flávio serve para ser o técnico até o fim do campeonato. Eles achavam que ele não servia para dirigir 4 jogos. Tiveram que trazer um cara da França para dirigir 4 jogos. E eu não sei se o Lúcio Flávio pode ou não pode. Ele tá começando agora, ele tá iniciando. Eu não tô nem fazendo nessa avaliação. Jogaram ele numa bucha também. É isso, é uma avaliação, não é uma avaliação minha se o Caçapa é bom, se o Lúcio Flávio é melhor, se é pior. Eu não sei. O Caçapa, eu só vi o trabalho dele nesses 4 jogos e o Lúcio só vi agora também. São 2 caras que estão começando. Mas a direção do Botafogo, ela foi buscar um cara na França e não deixou o cara que já estava lá de interino. Aí quando meteu um cara que a ideia era o Lúcio Flávio ficar até o fim. Aí para ficar até o fim ele serve, para ficar 4 jogos tem que trazer o cara da França. É meio maluco. O Caçapa eu entrevistei ele em 2018 aqui na Jovem Pan mesmo, e eu perguntei, ele estava começando, na verdade, ele teve carreira no Lyon, né, uma carreira até bem vitoriosa no Lyon, e ele estava começando a fazer um trabalho nas categorias de base do Lyon, mas aqui no Brasil. O Lyon tem a Lyon Academy, né? Então fazendo várias escolinhas aqui no Brasil para angariar jogadores, né? Mas ele falou que tinha a pretensão de um dia assumir clube, trabalhando nas categorias de base do Lyon. Aí ele foi para lá em definitivo para trabalhar no Lyon, em Lyon. Falando no pujante Lyon, perdeu de novo ontem, 1 vitória em 13 jogos, lanterna do campeonato, e na nossa audiência, o grande Linhares Júnior, um abração para ele. Gigante. Vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan e já voltamos com Canelada para você. Seguimos aqui na TV Jovem Pan News, também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Sobre isso que o Flávio falou, do Abel, do Jorge Jesus, assim, é uma situação que a gente imagina, né? A gente tira da nossa cabeça, que o Palmeiras contratou o Abel porque ele venceu o Jorge Jesus. Falo isso porque não há uma comprovação, não há uma confirmação. Isso é o que mais se falou por aí, né? É bem possível. Ele não tinha um currículo. Mas é fato. Eu não duvido. Mas é fato que o Abel não era a primeira escolha. Palmeiras Miguel Ángel Ramírez. O Anderson Barros viajou no jatinho da Leila para o Equador para tentar contratar o Ramírez, não conseguiu. E já estava palavrado com o Inter, né? Gabriel Reis, exatamente. Outros ele queria. E aí o Abel acho que foi a 3ª ou 4ª escolha do Palmeiras. Ele não estava palavrado já. Não, é que ele queria vir depois começar o terminar o ano. Ele queria começar a temporada. E aí o Palmeiras, não dá para esperar. A gente tem uma certa urgência. Aí o Palmeiras teve Gabriel Reis, se eu não estou enganado. Tentou o Reis. Teve um outro técnico argentino. Reis que é outro que daria muito errado, porque... O BKC também não deu certo, o Palmeiras tentou. O Reis estava lá na MLS e proibia do pessoal tomar água. Teve o Reis racionamento de água. Lá no Atlanta United. Atlanta United, perfeito. E saiu em tempo recorde. E no início de 20, antes de trazer o Luxemburgo, que foi o antecessor do Abel, o Palmeiras foi ao Rio de Janeiro negociar com o São Paulo. Foi. Ele tinha saído do Santos. Maurício Gagliotti, toda a tropa do Palmeiras, a comitiva do Palmeiras. Uma negociação foi público, não é informação de baixo, foi público isso. Né? Público, exatamente. E o Palmeiras não pediu muito. Então, assim, é fato que o Abel Ferreira não foi a primeira escolha. O Palmeiras tentou outros técnicos e ali, entre a 3ª e a 4ª opção, chegou o nome do Abel Ferreira, que naquela época treinava o PAOK da Grécia e antes tinha tido um trabalho no Braga de Portugal. Verdade que no futebol brasileiro ninguém faz um trabalho meticuloso, assim, não eu vou trazer um cara, sabe? Dá certo, tem um cara. Deu certo, é isso. E o fato de ter dado certo uma vez não quer dizer que vai dar outras, não. Quem dá certo sempre é o Guardiola. Você trouxe o Guardiola para pegar o Ibis. Volta a rádio com Canelada, pode falar. Se você trouxer o Guardiola para pegar o Ibis, ele vai fazer o Ibis jogar. Se você trouxer o Klopp, ele vai jogar. Fora isso, dá certo ou não dá certo. O Luiz Castro, traz o Luiz Castro alguém para ver o que vai acontecer. Provavelmente vai ser uma incompetência total. O Luiz Castro é um treinador desse tamanhinho, não é nada. Nós estamos trazendo um monte, o que eu estou querendo falar, é que nós estamos trazendo um monte de tranqueira de fora. Quando você tem meninos aí, o Carpini,
O Eduardo Batista continua e ainda é um cara jovem. O Jair Ventura, o Jair Ventura passou com que idade, em que condição? Tem um monte de cara novo aí que não tá conseguindo trabalhar, gente. Os caras não conseguem, não tem trabalho pros caras porque trazem. Você quer, não quer dar chance pros caras de fora? Quero, competente, acrescentando alguma coisa. Quando eles levam um jogador do Brasil lá pra fora, é porque esse jogador vai acrescentar algo ao grupo. Agora, pra ser igual, eles vão colocar um cara de lá. Normal que seja assim. Em qualquer situação. Então aqui nós deixamos de incompetência. E você vê, os 4 rebaixados foram trabalhos montados por treinador estrangeiro. Os 4 que foram rebaixados. Mesmo quando trouxe o Domi, trouxe um estagiário velho, porque o cara não tinha sido técnico principal em time nenhum. Sabe um que podia ter ganho uma oportunidade legal também, que foi bem no Campeonato Paulista? O Zanardi do São Bernardo. Claro, tem um monte de gente, tem um monte de meninos novos aí. Obviamente não vai já chegar num time grande. Na Portuguesa, tem um monte de meninos aí que você pode. Então, tem que fazer no time menor. Agora, você como fez o Carpini. Claro, agora você já traz, até na Série B você tinha técnico estrangeiro, pô. Aí é duro, né, cara? O problema é que eles tiram esses jovens em 3 derrotas. Isso, é um problema. Com pressão da imprensa também. Verdade, que é outra ignorância. De imprensa, de youtuber, de twitteiro, de todo mundo. Né? Todo mundo. Dá um respaldo para estrangeiro, não sei por que cargas dá. Né? E agora o que tem que ser feito é fazer um trabalho nesse sentido. E dane-se a opinião pública. Porque já ficou claro que os caras que trouxeram de fora, 99% não acrescentaram nada. Pelo contrário, foram piores. O Bruno Lage, ele conseguiu o que eu tô falando, gente. Coloca um cone lá no Botafogo, em vez do Bruno Lage. Deixa o cone lá. Joga do jeito que tava jogando. O Botafogo já teria sido campeão. Aí traz um cara que atrapalha. Eles trouxeram um cara para atrapalhar o Botafogo. É um absurdo. Olha se pode isso. Porque o nível de dirigente você contrata um destreinador. Eu nunca vi um negócio desse. O Botafogo conseguiu contratar um destreinador. Ele destreinou aquilo que os caras tinham e não fez nada de novo. Você deixa um cone, se deixa um saco de batata, uma lata d'água ali sentado, o Botafogo era campeão. Aí traz esse cara e atrapalhou tudo, um destreinador. Botafogo, os caras falam que o Botafogo tem coisa só acontece com o Botafogo, agora aconteceu isso. Trouxe um destreinador. Inacreditável.